Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Marcelo Knobel. Vamos revisitar a formação básica e superior de nosso convidado e suas atividades como pesquisador, divulgador científico e gestor universitário. O nosso convidado é graduado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutor em Física e livre-docente pela mesma universidade. Tem pós-doutorado no Instituto de Magnetismo Aplicado, na Espanha, e no Instituto Eletrotécnico Nazionale Galileo Ferraris, na Itália. Foi professor visitante do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, também do Boston College e da Stanford University, nos Estados Unidos. O grupo de pesquisa que ele coordena desenvolve novos materiais nanocristalinos e realiza estudos através do desenvolvimento de novas técnicas magnéticas, estruturais e de transporte. Publicou 342 artigos em revistas científicas, 28 capítulos de livros e 5 livros. Orientou 13 mestrados, 7 doutorados e supervisionou 5 pós-doutorados. Tem se dedicado também à divulgação científica, sendo idealizador do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, pesquisador na área da percepção pública da ciência e coordenador da série Meio de Cultura da editora da Unicamp. Foi editor-chefe da revista Ciência e Cultura da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi pró-reitor de graduação da Unicamp, onde implantou o Programa Interdisciplinar de Educação Superior. Foi diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física. Foi reitor da Unicamp de 2017 a 2021. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaco Comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico, Troféu Raça Negra da Faculdade Zumbi dos Palmares, Prêmio José Reis do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências, mérito educacional professor Darcy Ribeiro, da Prefeitura de Campinas, e Honorary Distinguished Professor of Engineering da Cardiff University. Atualmente é professor titular do Departamento de Física da Matéria Condensada do Instituto de Física Gleb Vatagem, da Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado, professor Marcelo Knobel, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um pesquisador na área de física, divulgador científico e gestor universitário. Professor Isaac, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui
conversando com o senhor, é realmente uma referência aqui no Brasil e agradeço o convite. Bom, sobre essa pergunta, sempre me fazem essa pergunta e eu mesmo muitas vezes não sei responder, porque eu venho de uma família que é toda da área de saúde. Eu tenho meu pai, minha mãe, psiquiatra e psicóloga. Meus irmãos foram para esse lado, eu fui o único, digamos assim, ovelha negra da família, né, que seguiu um caminho diferente. Sempre me apaixonei por ciência, gostei de visitar museus de ciência, ler sobre ciência. Na época, o Carl Sagan, né, com os cosmos e com toda aquela coisa que me encantou muito, e eu fui seguindo para essa área de física, sem muito pensar, seguindo por esse caminho, e eu fui trilhando esse lado, né, da física, tentando entender um pouco mais, e é por isso mesmo eu fui não só para a área de pesquisa em física, mas também fui indo para a área de divulgação científica, porque até foi esse o caminho que me levou até a ciência, que eu sempre gostei. Então foi assim um pouco, talvez posso resumir como uma rebeldia de adolescência que acabou dando certo. É o jovem que não é rebelde, não é jovem, Exato, já nasceu exato. velho, né? Professor Marcelo, tem contribuído nas reflexões sobre o ensino universitário. Por exemplo, no livro publicado em 2021, Reflexões sobre Educação Superior, a universidade e seu compromisso com a sociedade. E também em artigos como o intitulado Em Defesa da Liberdade Acadêmica e da Autonomia, apresentação do dossiê Autonomia Universitária no Brasil, 30 anos, 1988 a 2018. História, projetos e impasses. Poderia dar a sua visão sobre a educação superior no Brasil, no passado, no presente e no futuro? Bom, é uma pergunta muito ampla e aqui eu estou conversando com um dos maiores especialistas nessa área no país, que pensa essa questão, e eu acho que tem muitas questões que a gente pode discutir aqui. Nós temos acho que para as pessoas entenderem um pouco o nosso dilema, né, ainda com a expansão das universidades, com tudo que foi feito ao longo dos últimos, talvez, 50 anos, nós temos ainda um problema de acesso à universidade. Pouco mais de 20% dos nossos jovens de 18 a 24 anos têm acesso a uma universidade. E o pior, que esse dado reflete algo muito crítico, né? 75% ou mais, né? 77% dos números atuais das matrículas em educação superior estão em universidades privadas. Nós temos uma parcela de universidades públicas que é muito, muito pequena, que precisaria expandir e que, ao mesmo tempo, temos uma crise financeira que todo mundo está conhecendo e ouvindo e está cada vez mais crítica. Então, nós temos um problema sério de acesso e algo que é muitas vezes até escondido e varrido por baixo do tapete, que é o sucesso, que quer dizer a retenção na universidade. Nós temos taxas de desistência muito altas, chega em alguns cursos a 60%, 70%, o que é crítico e preocupante, que vem de vários fatores que também aqui não vamos ter tempo de discutir. Mas fora tudo isso, nós temos um problema, na minha visão, muito importante, que é a falta de diversificação no nosso sistema de ensino superior. A gente tem caminhos muito engessados, muito rígidos, né? Um estudante entra num curso, na própria universidade não pode mudar de curso, senão tem que prestar o vestibular de novo. Muitas vezes acaba desistindo, né, porque notou, né, que aquele não é o curso adequado, não é o caminho adequado, e acaba perdendo 1, 2, 3 anos de estudo, porque os créditos não são validados, não são referenciados. Então, a gente tem um problema muito sério de acesso, de qualidade, de sucesso na educação superior e também da rigidez no nosso sistema. A gente precisaria ter mais cursos. O Profis, né, que o senhor mencionou, é um caso interessante, né, de cursos de abrangência maior, de formação geral universitária, que não necessariamente tivesse que fazer um jovem de 17, 18 anos fazendo uma opção
pela sua carreira e pela sua vida já nessa idade, ainda não tão maduro. Então, a gente poderia ter outros caminhos, outros mecanismos que pudessem diversificar a educação superior brasileira. Em poucas palavras, né, eu vejo que estas são problemas importantes que a gente deveria discutir e enfrentar. Professor Marcelo foi reitor da Unicamp, uma das mais importantes do país, entre 2017 e 2021. Poderia ressaltar essa experiência e projetos inovadores, como o Profis, durante a sua gestão? Olha, foi uma experiência, hoje, olhando para trás, posso dizer que foi muito interessante e recompensadora, mas certamente foi muito difícil. Temos que lembrar que teve a pandemia no meio do caminho que ninguém esperava e foi realmente uma loucura, né? Temos essa situação. Além de tudo isso, tivemos muitas dificuldades e questões relacionadas com os ataques que as universidades públicas vieram tendo nos últimos anos. No estado de São Paulo, infelizmente, não foi diferente do que no resto do Brasil, e a gente teve, logo no início de uma gestão da Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2018, uma CPI contra as universidades públicas do estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp. E enfrentamos essa CPI durante o ano inteiro de 2018, foi muito complicado. Tivemos problemas sérios de financiamento, né, na universidade, por uma crise econômica que a gente estava vivendo, que então complicou realmente a nossa situação, mas dentro de tudo isso, acho que a gente conseguiu avançar em muitos projetos e muitas ideias que não dependiam talvez tanto de recursos, mas sim de ações efetivas. Eu vou comentar algumas que eu acho importantes. Por exemplo, nós criamos na Unicamp a Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Acho que não tinha nenhuma outra universidade no país que tenha esse modelo, onde a gente coloca ali a cátedra de refugiados, toda uma sessão dedicada à diversidade e à inclusão, a toda a questão indígena na universidade. Temos também ali a questão de acolhimento, a questão da violência sexual e de gênero, ou seja, a gente abrigou na universidade numa categoria, quase como uma pró-reitoria de direitos humanos. Nós criamos também a ideia, o projeto do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem na Unicamp um terreno muito grande, a gente juntou a sociedade civil em torno de um projeto muito ousado de desenvolver um distrito inteligente dedicado à preocupação ambiental, que é algo que naturalmente é algo muito, muito relevante para o nosso futuro. Falando em questão ambiental, a gente criou aí a Unicamp Sustentável, né? Tivemos ali a instalação de painéis solares, de ônibus elétricos, de etiquetação de prédios, de mudança de ar-condicionados, tudo para tentar amenizar, né, a questão do uso de energia dentro da universidade. Fizemos algo que é relevante, que ainda na Unicamp não havia, a introdução das cotas étnico-raciais, o vestibular indígena, e, além disso, criamos também algo inédito no Brasil, que foi o acesso direto de medalhistas de Olimpíadas Científicas e Matemáticas para a universidade. Então, diversificamos, de uma maneira geral, o ingresso na universidade, ampliando as formas de acesso. Para resumir, em poucas palavras, acho que esses são alguns dos exemplos que eu considero boas práticas. Naturalmente, toda a questão da gestão, de uso racional de recursos, da transparência, tem uma série de outros assuntos, né, que a gente lidou de uma maneira muito crítica na universidade, mas que às vezes que ocorrem mais nos bastidores e não tanta visibilidade. Eu acho que foi uma gestão importante e, naturalmente, toda a gestão da própria pandemia. É bom lembrar que foi a primeira universidade, acho que num dos dias mais difíceis da minha vida, né, de decidir parar com as atividades presenciais, passar tudo para o modo remoto, o que levou a diversas outras instituições e universidades a seguirem pelo mesmo caminho. No dia
12 de março de 2020. Eu penso que as 3 universidades estaduais paulistas, né, a Unicamp, a USP, a Unesp, desempenham um papel muito importante, né? E nós temos acompanhado a Unicamp desde a sua criação e as inovações elas transcendem a própria Unicamp, como mencionou, a difícil decisão de interromper o presencial, o ensino presencial. Professor Marcelo Knobel foi editor da revista Ciência e Cultura de 2007 a 2017, e essa revista, que é a revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Poderia ressaltar a importância dessa publicação desde 1949 no desenvolvimento científico brasileiro? Sem dúvida, é uma publicação realmente histórica, né? Muito importante. Ela passou, ao longo da sua história, por diversas fases, né? Agora, justamente, a gente está numa outra fase, que está recomeçando no ambiente mais virtual, porque a gente tem, infelizmente, uma dificuldade imensa, né, de ter publicações impressas hoje em dia. Não só a impressão custa muito caro, mas também o envio pelo correio está cada dia mais difícil. Então, a SBPC tomou a decisão de ampliar o escopo da revista, mas, ao mesmo tempo, fazê-la agora digital. Eu tive a satisfação de ter aí sido o editor durante 10 anos, numa etapa interessante, pensando aí em fazer uma divulgação científica com mais profundidade, né? A revista, durante essa etapa, teve a intenção de atingir principalmente o público de pós-graduação ou de graduação avançada e, naturalmente, a academia, com uma divulgação científica centrada em temas de interesse da comunidade, da sociedade brasileira, e aprofundando um pouco mais em alguns artigos de pesquisadores. Eu acho que foi uma experiência incrível e a gente conseguiu, né? E o senhor também tem visto a evolução, né? A própria divulgação científica, como o que a gente está fazendo hoje, né? Podcasts, canais no YouTube, a internet, as redes sociais abriram um leque de possibilidades imenso na área de divulgação, mas que, ao mesmo tempo, não substitui as formas tradicionais. Os livros, que são importantes para aprofundar em um dado tema, as revistas, né, para dar um panorama geral com uma certa profundidade em alguns temas específicos, e, hoje em dia, toda essa incrível profusão de possibilidades que a internet nos oferece. Ela tem, como a gente sabe, né, os seus prós e os seus contras, né? Porque também, ao mesmo tempo, nós temos um monte de informação falsa, muita dificuldade em saber reconhecer o que é verdadeiro, o que é falso, o que é fake news, e a gente precisa de bons jornalistas, bons divulgadores e boas publicações onde é que a gente possa confiar que trazem conteúdo de qualidade. Então, para mim, foi uma experiência muito importante e me abriu muitas possibilidades, né, de atuar e conhecer pesquisas incríveis, conhecer a força da pesquisa e da ciência no Brasil. Eu penso que a atividade de divulgação científica dos professores universitários deve ser estimulada e valorizada, né? Porque é através da divulgação que a sociedade pode entender melhor todos os benefícios da ciência e se a gente alcançar uma grande parte da sociedade, eu tenho certeza que não teremos crises recorrentes de falta de fomento, porque isso, de certa forma, aconteceu, né, com a pandemia da Covid, que onde a sociedade pôde avaliar
os benefícios, né? Desenvolvimento rápido de vacinas e outras orientações, de maneira que eu parabenizo, né, por ser aí um soldado na fronteira na divulgação científica. E tem uma lembrança também da ciência e cultura, né, a qual eu fui designado coordenador de uma mesa, de uma reunião anual que foi feita em Florianópolis, em 2006, cujo título era A Origem da Vida Humana, né? E, naquela ocasião, se fez uma experiência de os componentes da mesa não se encontrarem no dia da apresentação, mas um dia antes, e ficarem pelo menos 8 horas conversando sobre o tema, né? Foi muito interessante, porque, além de geneticistas, bioquímicos, nós convidamos um filósofo e um teólogo também. Legal. E um dossiê foi publicado na Ciência e Cultura, cada participante fez o resumo das suas ideias. Então, parabenizo pelos seus 10 anos de direção da revista. Obrigado. E eu tenho certeza que teremos um papel importante nos próximos 10 anos. Professor Marcelo, o movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, sem dúvida, é uma dificuldade hoje, né? No mundo em que a gente está vivendo, conseguir ter aí força e motivação para ser otimista, para seguir em frente, para continuar. Mas a gente depende dessa juventude, a gente depende de todos vocês que são jovens para seguirmos, ter um planeta sustentável, menos desigualdade, mais oportunidade para as pessoas e que realmente a gente consiga ter um mundo cada vez melhor. O que eu, então, geralmente falo é que que os jovens precisam se engajar, precisam se motivar para divulgar a importância da educação pública, a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento nacional, para a soberania do nosso país, para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente precisa de ciência e tecnologia e boa educação pública para termos um país de qualidade. Sem isso, o Brasil não tem futuro. Assino embaixo essa brilhante mensagem aos nossos jovens e tenho certeza que vai ser permeável a muitos deles e estimular para terem um papel de protagonismo para termos cada vez um país belo e harmonioso e que todos tenham oportunidades. Gostaria, professor Marcelo Knobel, de agradecer imensamente essa interessante e importante conversa e tenho certeza que, no futuro, a sua contribuição com a experiência que tem vai contribuir muito ainda para a melhoria da educação brasileira. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a todas e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!